Em 301 d.C., o imperador Diocleciano olhou para o caos econômico de Roma e concluiu que tinha encontrado o culpado, quem vendia caro. Então ele fez o que governantes inseguros adoram fazer quando a realidade escapa das mãos. Pegou uma caneta e tentou mandar no mercado. Criou um edito que fixava salários e estabelecia preços máximos para cerca de 1.000 produtos e serviços: comida, roupa, frete e trabalho. E não era uma recomendação, era uma ordem, com punições severas, inclusive pena de morte para quem desobedecesse. Parece até exagero, mas o ponto mais interessante é outro. Nem o medo resolveu. O decreto teve maus resultados, foi pouco aplicado e virou mais um monumento histórico: a arrogância do poder. Porque caneta não cria oferta, caneta não produz abundância, caneta só muda quem sofre primeiro. Agora corta para Brasília 2026. Sai o pergaminho, entra o aplicativo. Sai a carroça, entra a moto. Mas a lógica continua assustadoramente parecida. A política acha, mais uma vez, que consegue organizar preço, renda e incentivo por decreto. E é exatamente isso que está no centro do PLP 152 de 2025. O projeto que regula transporte individual e coleta e entrega por plataformas digitais. O texto está pronto para a pauta na comissão especial e, segundo Hugo Mota, pode ir ao plenário no começo de abril. O ponto que travou: a negociação é o piso obrigatório pago por serviço. Por isso, a oposição cola nessa discussão o rótulo de nova taxa das blusinhas. E aqui vale uma honestidade que muita gente não tem. Tecnicamente, isso não é tributo novo. O dinheiro não vai para o tesouro. O texto trata de remuneração mínima obrigatória ao trabalhador. Mas economicamente, a crítica acerta no alvo quando aponta que tipo de custo compulsório tende a se espalhar pelo sistema inteiro. Se o governo obriga alguém a pagar mais por canetada, essa conta não evapora. Ela vai parar no preço final, na margem do restaurante, na disponibilidade do serviço ou na renda de alguém em outra ponta. No relatório apresentado pelo deputado Augusto Coutinho, o projeto cria a figura do trabalhador plataformizado, uma pessoa física, não subordinada, sem vínculo empregatício, mas submetida a um regime jurídico próprio. Ou seja, não é CLT integral, é um meio termo regulado. O texto traz seguro custeado pela plataforma, proteção previdenciária e outras obrigações específicas. No caso das entregas, a versão do relatório estabelece remuneração bruta mínima de R$ 8,50 por serviço para percurso de até 3 km quando a entrega for por automóvel, até 4 km quando for a pé, de moto, triciclo ou bicicleta. Esse valor ainda seria atualizado anualmente pelo INPC. Só que olha só, o governo quer mais. Guilherme Boulos defende piso de R$ 10 por corrida ou entrega, com adicional de R$ 2,50 por quilômetro rodado. E aqui entra um detalhe decisivo. Depois das negociações, o próprio relator disse que houve entendimento para não manter o valor mínimo para as corridas dos motoristas, porque olha só, 25% das corridas no Brasil custam menos que R$ 8,50. Traduzindo, até quem está tentando aprovar a proposta reconhece que no transporte de passageiros, o piso artificial desse tamanho distorce a realidade do mercado. Por isso a briga ficou concentrada nas entregas. E é aqui, justamente aqui, que a crítica da direita fica muito forte. Porque o Estado pensa o país como se fosse uma planilha única. Só que R$10 em São Paulo não é R$10 no interior de Pernambuco. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio relator ao alertar que esse valor pode inviabilizar o serviço em cidades onde o ticket médio é muito menor.
É uma lógica. Uma entrega curta em um bairro denso da capital, num horário de pico, tem uma lógica. Uma entrega pequena em uma cidade menor, com pouco volume e margem apertada, tem outra completamente diferente. Quando Brasília fixa um piso nacional para um mercado, que muda por minuto, por bairro, por clima e por demanda, ela não protege a realidade, ela atropela essa realidade. É como apertar uma bexiga, o volume não desaparece, ele só muda para o outro lado. Se o aplicativo absorve, corta em outra ponta. Se o restaurante absorve, aumenta o preço do lanche. Se ninguém consegue absorver, a entrega some nas áreas menos rentáveis. E repara na ironia, tudo isso vem embalado como proteção social, mas o efeito pode ser justamente reduzir a oferta das entregas curtas, apertar o pequeno comércio e encarecer o consumo de quem já vive no limite. Foi assim em Roma. O poder tentou obrigar a realidade a caber no decreto. A realidade respondeu saindo pela porta dos fundos. Agora, para esse vídeo ficar intelectualmente honesto, isso não significa fingir que o problema dos entregadores não existe. Existe sim, e o próprio projeto tem pontos que muita gente considera razoáveis, como seguro sobre vida e integridade física, filiação previdenciária, contrato mais claro, transparência maior e limite sobre quanto a plataforma pode reter por serviço. Então, o debate sério não é deixar tudo como está. O debate sério é outro. Qual o limite entre corrigir abuso e destruir a lógica que faz o serviço existir? E ainda tem um detalhe que quase ninguém comenta. O texto também veda que o trabalhador plataformizado execute esse serviço como pessoa jurídica ou usando o CNPJ. Ou seja, não é só uma lei para proteger, é uma lei que também quer enquadrar, padronizar e dizer qual formato de trabalho é aceitável. Esse é o espírito da coisa. Não basta o Estado discutir quanto o trabalhador deve ganhar. Ele também quer dizer como ele pode operar. E toda vez que o Estado entra nesse nível de microgerenciamento, a liberdade econômica encolhe um pouco mais. Roma tentou controlar preços na marra e descobriu que decreto não muda a abundância. 2000 anos depois, Brasília parece fascinada pela mesma tentação, só que com uma linguagem moderna, app bonito e discurso social. O nome pode ser PL dos aplicativos, pode ser piso mínimo, pode ser proteção, mas a pergunta real é muito mais simples. Quando o governo fixa custo por decreto, quem paga a conta? E a resposta quase sempre é a mesma. Paga o consumidor, paga o pequeno negócio, paga o próprio trabalhador quando a oferta encolhe. O nome muda, a lógica do desastre não. Se você quer defender o entregador de verdade, o caminho não é tabelamento com marketing, é transparência de retenção, concorrência entre plataformas, seguro proporcional ao risco, previdência simples e barata e liberdade real para o trabalhador negociar melhor. Menos tutela, mais mercado. Porque entre proteger o trabalhador e controlar o mercado, existe um abismo. E Brasília, mais uma vez, parece achar que dá para atravessar esse abismo com uma caneta. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário. Até a próxima.